Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4. Vamos compartilhar uma palavra do Senhor para nós. Mateus 4, quem achou aí, diga glória a Deus. Tem muita gente procurando ainda, vamos esperar mais um pouquinho. Enquanto não coloca ali no projetor, né? Então vamos ver agora. Quem achou aí, Mateus capítulo 4, de 1 a 11, diga glória a Deus. Melhorou um pouco, tudo bem. Mateus 4, de 1 a 11, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhes disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, dizendo: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, glória a Deus. Que o Senhor venha falar ao teu coração, o Senhor venha falar à tua vida, e que eu seja apenas um instrumento aqui nas mãos do Senhor, que a glória seja dada a Ele. Amém, amados? Muito bem, o texto fala sobre tentação, e eu tenho certeza que todos nós aqui somos tentados, alguns em uma maior medida, outros em uma menor medida, mas todos nós somos tentados. Alguns em algumas áreas, outros em outras áreas, mas todos nós sofremos tentações. De maneira que é muito importante a gente atentar para aquilo que Jesus viveu, a maneira como Ele reagiu diante dessas tentações, a maneira como Ele venceu essas tentações, a maneira como Ele tratou disso, para que isso sirva de aprendizado para nós, para que isso seja de exemplo, de modelo para nós, para a gente viver da mesma forma. Então, aprenda a resistir. Amém, meu irmão, minha irmã? Aprenda a resistir toda tentação. O que é uma tentação? Uma tentação é uma força. Tentação é uma força que vem, né? Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, nós somos tentados pela nossa própria vaidade, nós somos seduzidos por isso. A tentação é aquilo que nos instiga a ter algo, a possuir algo, a viver algo na nossa vida. Vem como um aspecto de sedução, de apelo, de provocação para nós, para o nosso interior, para a nossa mente. É um impulso para a prática de, geralmente não, é um impulso para a prática de algo censurável. Censurável, porque se não for censurável não é tentação, isso é livre. Mas te impulsiona a algo censurável, ou pelo menos não recomendável. Você não deve tocar aí. Você não deve mexer com isso, você não deve agir dessa forma. Então é um desejo forte, veemente, até mesmo às vezes violento,
que vem sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para nos seduzir, nos fazer errar, pecar. Porque na tentação não há erro algum, todos nós somos tentados. O problema se dá quando nós damos lugar a essa tentação e a gente peca contra o Senhor. E a gente vem e entristece o Espírito do Senhor. E a tentação, irmãos, está em todos os ambientes. Está em todos os ambientes. Aqui mesmo nós podemos estar sendo tentados em alguma coisa. Então digamos que algumas pessoas vão a uma festa. Vão a uma festa. E naquela festa tem uma mesa cheia de docinhos. Docinhos maravilhosos demais. E aí a gente tem uma irmã mais forte, né, um pouquinho, sentada em uma das mesas, e o olhar dela vai direto lá naquela mesa de docinhos. E o pessoal está falando com ela e ela nem pisca, porque ela só consegue enxergar aquela mesa de docinhos. E ela sabe que ela está querendo fazer um regime, uma dieta. Ela sabe que ela não pode comer aquele docinho, mas aquele docinho está tão agradável. Né? E aquele docinho está assim, bem próximo ao toalete. Ela vai falar com o pessoal da mesa assim: olha, vocês me dão licença um pouquinho que eu vou ao toalete. Aí ela vai, passa bem pertinho da mesa, dá vontade de pegar, mas ela não pega, entra no toalete e tal. Resisti, Senhor, muito obrigado. Mas na volta não teve jeito. Ela olhou para um lado, para o outro, tinha ninguém vendo, meteu a mão em dois logo, né? Enfiou lá dentro da bolsa, saiu tranquilamente, sentou na mesa, feliz. Que ainda que não fosse comer naquela hora, iria comer depois. Ou então, meu irmão, era uma festa que não era de crente. Essa festa não era de crente. Nesse mesmo ambiente estava sendo servida bebidas alcoólicas, cervejas e outras bebidas alcoólicas. E lá naquela festa havia um moço que, alcoólatra durante muito tempo, estava lutando contra o vício, fazia até parte do AA. Ele está ali, sentado numa das mesas. Aí vem o garçom e oferece. Ele diz: não, não quero não, obrigado. E depois vem o garçom de novo, oferece. Ele diz: não, eu não quero. Ele está com vontade, ele tem vontade, está sendo tentado, porque o ambiente não é propício. O ideal seria ele levantar-se dali, fugir daquela situação, mas ele continua. E aí numa hora em que não tem ninguém por perto, ninguém da sua família vendo, ninguém que possa repreendê-lo, ninguém que possa censurá-lo, na hora que a bandeja passa, ele vai, pega rapidamente aquele copo de cerveja, coloca ali na mesa e ele vai tomar. Pega até um de Guaraná, coloca do lado, que se de repente chega alguém que não deve e tal, ele dispensa aquela cerveja. Não, estou tomando Guaraná. Você está enganada, não é? E assim as tentações acontecem. As tentações vêm, seja na área da sensualidade, na área dos recursos financeiros, de dinheiro. Nós somos tentados, irmãos, tentados a pecar. O apóstolo Tiago, ele vai dizer na sua carta que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria cobiça, pela nossa própria vaidade. Satanás nos tenta, ele nos incita. Ele traz algo para a nossa mente, traz algo diante dos nossos olhos para nos despertar, para nos instigar, para nos fazer pecar, para nos provocar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Se aproveita da nossa fraqueza para a gente então se afastar do Senhor, porque o pecado nos afasta de Deus. Satanás sabe que no momento em que ele leva você a sofrer a tentação, se você cai, se você peca, você se enfraquece diante do Senhor e na sua comunhão com o Senhor. E se você não se arrepender do seu pecado, se você não se restaurar diante de Deus, não restaurar a sua comunhão, a sua aliança com Deus, você vai se enfraquecer e estar arriscado cair em outros pecados e aceder até mesmo em outras coisas. Essas tentações nos levam, irmãos e irmãs, a termos uma luta interior muito grande. Todos nós vivemos essa luta interior. E o exemplo disso é que o próprio Jesus sofre. Jesus não está isento das tentações, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus, ele tem vontades, ele tem desejos, ele tem reações. Ele é humano, foi humano, é humano como nós. Por isso que ele é nosso sumo sacerdote, porque ele sabe exatamente tudo que a gente passa.
Ele sabe, Ele conhece todas as nossas fraquezas. Porque Ele se fez carne, habitou no meio de nós. Então Ele sabe de tudo. O que você passa, Ele sabe. Suas fraquezas, Ele sabe. Suas tentações, Ele sabe. A diferença entre nós e Ele é que Ele resistiu. Ele aprendeu a resistir. E Ele não caiu. E Ele não pecou, como diz a palavra. Mas nós vivemos essa luta interior o tempo todo. E durante todo o ministério de Jesus, Ele foi tentado. Ou você acha que Jesus não teve vontade de dar um solavanco naqueles escribas e fariseus que chegavam diante dele para o tentar, para o prejudicar, para o pegar em alguma coisa, o tempo todo? O tempo todo vinham as pegadinhas, o tempo todo vinham as armadilhas, para tentar fazer com que ele escapasse uma palavra, e ali pudessem então acusá-lo de algo. Jesus passou pelas mesmas coisas que nós, só que a diferença é que Ele não cede, amém? Ele não peca, Ele resiste, Ele vence, aleluia! Ele não desobedece, mas Ele venceu, Ele venceu. E assim como Ele venceu, eu e você também podemos vencer. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Você crê? Se você crê, dá um glória a Deus aí. Eu creio. Diga, eu creio. Eu posso vencer as minhas tentações. Eu posso vencer as minhas lutas interiores. Eu posso vencer as minhas dificuldades. Se Ele venceu, nós também podemos vencer. A palavra dele garante isso para nós. Ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão dificuldades, tentações também. Mas assim como Ele venceu, você também pode vencer. Em 1 Coríntios a gente encontra: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Mas a complementação do texto é interessante. Está lá em 1 Coríntios, se puder projetar para nós, 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Paulo continua falando à igreja de Coríntios: mas não veio sobre vocês tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus. Deus não deixará você ser tentado além daquilo que você pode suportar. Antes Ele vai te dar o escape. Repetindo ali para o nosso operador, 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Ele não deixará você ser tentado além daquilo que você pode suportar. Antes Ele vai te dar o escape. Coloca o versículo 13 para nós. Está ali, Deus é fiel. Não vai deixar você ser tentado acima daquilo que você pode resistir. Então aprenda a resistir. Porque antes de você cair, Ele vai te dar um meio de escape. Ele vai providenciar para você uma saída, de maneira que você possa suportar aquela tentação. De maneira que você tenha como sair dali, fugir dali, correr dali. De maneira que você tenha como pensar em algo diferente. De maneira como você tenha resistir, citar a palavra, crer na palavra e vencer sobre toda ação e atuação do inferno. Coloca para a gente Romanos capítulo de número 6, versículo de número 11. Uma outra coisa que dá garantia para nós de que nós podemos vencer e resistir a toda tentação é que Paulo diz que a gente precisa se considerar como morto. Você já está morto em Cristo Jesus, o Senhor. Ele diz: considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento, conhecimento. Eu estou morto para as coisas deste mundo. Eu estou morto para os desejos, meus desejos carnais, os desejos que vão contra a vontade de Deus na minha vida. A gente precisa se considerar morto para isso. E outra coisa, lá no versículo 14 agora, Romanos 6, versículo 14. Olha que tremenda essa palavra, especial demais. Ela diz: o pecado já não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Nós estamos debaixo da graça de Deus.
De maneira, meu irmão, minha irmã, que tanto eu e você podemos resistir a toda tentação. Nós temos condição de dizer não. Você é livre. Você é vencedor em Jesus. Quando nós estávamos longe do Senhor, nós estávamos debaixo do peso do pecado, da lei do pecado. Nós estávamos quase que obrigados a ceder, a se render a toda tentação, a todo estímulo que vinha do adversário para nós. Mas hoje não. Hoje você é livre. Hoje você não está mais debaixo do poder do pecado, nem da morte. Hoje você tem condição de dizer: não, eu não quero, eu não aceito, eu rejeito, eu resisto. E poderoso é o Senhor para garantir a tua vitória. Amém, querido? Glória a Deus. Porque melhor, irmãos, do que ter que se arrepender, melhor do que pecar, melhor do que ter que se arrepender, é não errar, é não pecar, é resistir. A tentação virá hoje, virá amanhã, virá durante a semana, virá com maior intensidade, menos intensidade, mas você pode resistir. Tiago diz: resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Resista ao diabo, ele vai tentar uma vez, você vai resistir. Ele vai tentar uma segunda vez, você vai resistir. Ele vai tentar uma terceira ou uma quarta. Continue resistindo. Ele fugirá de você. O Espírito do Senhor te assistirá. Você vencerá em nome de Jesus. Mas eu queria continuar, irmãos, e avançar um pouquinho mais, para a gente poder citar aqui dentro desse texto que nós lemos, quais são os princípios ou quais são os fatos que são importantes para nós, para a gente poder resistir a toda tentação. Resistir a toda tentação. E uma coisa que é interessante, é que a tentação ela não tem idade, né, irmãos? Quem é tentado em qualquer idade. Mas quando a gente é novinho, quando a gente é criança, a gente é tentado também. Hoje no culto de 1 hora eu estava dizendo lá, não me lembro como é que foi o negócio, mas eu estava dizendo quando eu era pequenininho, assim, 4 anos, 5 anos, eu tinha um desejo assim, eu era tentado, irmãos, vocês não têm ideia. Eu era tentado a ir lá, mas também eu era meio atentado, tudo bem. Aí eu ia lá no jardim da vizinha, eu ia lá e olhava para um lado, não tem ninguém vendo, olhava para o outro, não tinha ninguém vendo. Eu arrancava todas as florzinhas do jardim dela, arrancava tudo, fazia até um caminhozinho no meio da avenida, né, com os negocinhos tudo arrebentado, corria para dentro de casa. Ficava lá quieto, botava num desenho, tipo Tom e Jerry, né? Ficava lá vendo aquele negócio. Aí daqui a pouco tá a vizinha gritando lá: ah, arrebentaram o meu jardim todo, quem foi que fez isso? Pessoa maldosa e tal. Aí minha mãe aparecia na janela, via a mulher fazendo aquele escândalo doido lá, olhava para mim, aí eu olhava lá para o outro lado. Nem queria saber de nada. Não foi eu não, mãe. E a gente é tentado desde pequenininho, só que as motivações vão ser diferentes, a gente é tentado. Jesus dá um exemplo para nós, irmãos. Jesus é fantástico demais, Jesus é vencedor. Glória a Deus. Quem está com Jesus está bem, amém, irmãos? Glória a Deus. Se Jesus está na sua vida, você está bem. Mas Jesus venceu, ele segue um caminho de vitória diante da tentação, que ele nos ensina. A primeira coisa, irmãos, e aí se você tem o costume de anotar, anote. A primeira coisa que Jesus viveu durante todo o seu ministério foi a dependência do Espírito. Se você viver debaixo da dependência do Espírito, você vai vencer, vai resistir sobre toda tentação. E eu não sei se você entendeu esse texto, mas olha só. Capítulo 4, Mateus 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não consegui entender esse negócio. Você consegue entender assim com maior clareza? Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito veio. No primeiro momento, o que a gente pensa? O Espírito veio, tomou Jesus. Jesus, eu agora vou te levar lá para o deserto para você ser tentado pelo diabo. É como se Deus estivesse colocando a gente debaixo de prova. É como se Deus estivesse colocando a gente debaixo de provação, de tentação, não é isso? Mas quando você lê Lucas, capítulo 4, verso 1, que vai fazer o mesmo relato,
Lucas faz uma diferenciação, ele coloca as palavras de uma maneira que você consegue compreender. Na verdade, irmãos, não é que o Espírito tomou Jesus e levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Lucas vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto e naquele lugar ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Jesus estava sendo orientado pelo Espírito de Deus. Ele estava sendo direcionado pelo Espírito de Deus. É diferente. Não é que o Espírito tomou ele e levou ele para ser tentado. Não, o Espírito o direcionava. E a gente pode entender esse texto, irmãos, como um momento no ministério de Jesus, ou em todo o ministério dele. Ele está sendo tentado. E aí como ele que vence? Como ele resiste? A primeira coisa é essa, é a dependência do Espírito. E a ordem para nós, como igreja do Senhor hoje, que vem de Deus para nós, é: seja cheio do Espírito. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de plenitude do Espírito Santo sobre você, sobre a tua casa, em o nome de Jesus de Nazaré. Seja cheio, seja pleno do Espírito do Senhor. Não se embriagueis com as coisas deste mundo, mas seja cheio do Espírito de Deus. Que o Espírito te toque hoje, te enche, te renove de uma maneira muito especial hoje. Para você vencer e resistir a toda tentação, toda acusação do inferno. Você venha vencer em o nome do Senhor. É na dependência do Espírito, não é na tua força. Então, jovem, preste atenção. Não leva a sua namorada, o seu namorado, para dentro do seu carro para namorar. Porque você pode não resistir. E aí você vai pecar contra o Senhor. Porque às vezes você acha assim: não, tá tudo bem. Mãe, tá tudo bem. Pai, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu vou vencer, pode deixar, tá tudo certo. Eu sei o que eu posso. Quando você confia no seu próprio braço, você erra. Se você, meu irmão, minha irmã, já passou por um processo de libertação das drogas, não vai evangelizar num lugar onde a droga rola solta. A não ser que o Espírito de Deus te dê essa direção. Foge disso, sai disso. Se você viver um processo de libertação da bebida alcoólica, por que você vai se colocar no meio de pessoas que estão bebendo o tempo todo, estão oferecendo isso para você? Se você tem condição de sair desse lugar, saia desse lugar. Às vezes nós mesmos nos colocamos nesse lugar de tentação porque a gente acha que a gente vai ser forte o suficiente para vencer. Só que a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. A tua força não vai resolver as tuas tentações. A tua força não vai resolver as tuas questões. Quem resolve, quem dá graça, quem dá força é o Espírito Santo de Deus. Então não confie no teu braço. No teu braço você vai cair, no teu braço você vai pecar, você vai tropeçar. A tua dependência vem do Senhor, do Espírito do Senhor. Se não for dele, meu irmão, vai ficar difícil. Porque o diabo tem muito mais séculos à nossa frente. O diabo tem muito mais tempo. O diabo está enganando há muito tempo. O diabo está seduzindo há muito tempo. O diabo sabe muito bem como agir. Ele sabe, ainda que não seja onisciente, ele sabe, meu irmão, as áreas de fraqueza, as suas áreas de fraqueza, as suas fragilidades, as suas necessidades, as suas carências. Ele sabe. E aí, se você não se revestir no Senhor, não buscar no Senhor, vai cair. Não seja orgulhoso. O orgulho precede a queda. E olha como o diabo foi sagaz para tentar pegar Jesus nessa área. Porque o diabo chegava para Jesus e falava: se tu és o Filho de Deus, como que colocando em dúvida a divindade dele. Se tu és Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, haja dessa forma ou dessa aqui. Querido, deixa eu te dizer algo. Você não precisa provar nada a ninguém a respeito da sua vida, do seu ministério. O que você pode, o que você não pode fazer. O que é teu, é teu. Deus te deu. Ninguém toma, ninguém rouba, ninguém leva. Você não precisa fazer afirmações de nada nem de coisa nenhuma.
Querido, quem é trigo e pronto, acabou. Quem é joio, precisa o tempo todo ficar falando que é trigo, porque na verdade sabe que é joio. Está tentando enganar, dissimular a situação. Quem é trigo, não precisa provar nada, nem falar nada para ninguém. Deus sabe, aleluia. Então não se deixe, meu irmão, ser vencido pelo orgulho. Você não precisa disso. Mas mantenha a sua guarda alta. Porque no deserto, nesse tempo, o Senhor te conduz, o Senhor te guia. O Senhor não nos deixa sozinhos na tentação, na dificuldade. Antes Ele nos guia, nos dá um escape para a gente poder sair. Você é vencedor, mas o diabo é derrotado. O inimigo é derrotado. Você vence em o nome de Jesus. A segunda coisa, irmãos, avançando um pouco mais e apressando também por causa da nossa hora. Atente para as áreas de fragilidade, para situações de fragilidades e de carências na sua vida. É preciso você ser vigilante. O momento em que Satanás se aproxima, que o diabo se aproxima de Jesus para tentá-lo, é o momento em que ele tem fome. E é o momento em que ele está no deserto. É o momento em que ele está sozinho, entre aspas. O Senhor está ali, mas ele está sozinho, fisicamente falando. Não há outras pessoas ao lado. Ele está sozinho, ele está com fome, ele está no deserto, ele está com áreas de vulnerabilidade, ele está fragilizado. Quando a gente se encontra, irmãos e irmãs, nessas áreas, situações como essas, semelhantes a ela, dobre a tua vigilância. Quando você está enfrentando lutas e batalhas espirituais tremendas, fortes, dobre a tua vigilância. Quando ano passado, no dia 12 de junho do ano passado, o carro capotou descendo a serra, estava eu e Elisete. Não aconteceu nada com a gente, graças a Deus, tudo bem. Bola para frente, carro perda total, capotou 4 vezes, descendo, rodou na pista, capotamos 4 vezes. E aquele era um tempo de luta espiritual tremenda. Pessoas que a gente estava cuidando estavam com desejo de suicídio, querendo se matar, dar fim à sua vida. Espíritos de engano, de mentira, e a gente se levantando contra. Situações aqui de pessoas que a Zete cuidava, e de lá e de Castelânia também, junto e junto, agarrado, repreendendo toda a ação do adversário, do maligno. E ele veio com fúria para tentar destruir a nossa vida. Mas se a gente nesses momentos de fragilidade, de batalha espiritual, se a gente baixa a guarda, se a gente não impõe resistência, ele vem e apronta. Ele vem com as suas setas, ele vem com os seus laços, ele vem para tentar destruir a nossa vida. Por isso que é preciso resistir firme e dobrar a tua área de vigilância, porque as áreas de fragilidade são várias. A gente tem áreas de fragilidade emocionais, muito presente nesses dias. Fragilidade física, cansaço físico mesmo. Necessidades materiais, quando nos faltam as coisas. Situações, problemas conjugais, familiares, vêm sobre nós. E também, irmãos e irmãs, fragilidades na área espiritual. Observa, querido, que quando a tua guarda está baixa, é que o inimigo vai tentar contra você. É nesses dias que você não está orando, que você não está buscando, não está lendo a palavra, deixou de vir do culto, que o inimigo se apresenta. E a Bíblia nos fala que ele vem e se apresenta como anjo de luz. E a gente precisa ter uma vigilância muito grande, um estalo do Espírito, uma revelação do Espírito, para a gente entender que aquele não é o caminho, que aquilo é uma armadilha de Satanás, que a gente precisa sair daquilo ali. Redobra a vigilância. Pedro nega o Senhor Jesus, se abate muito. Jesus já tinha ressuscitado, ele já tinha visto o Senhor, mas o emocional dele ainda não tinha sido curado. Alguns dias depois, o que Pedro vai fazer? Vai reunir alguns amigos e ele vai pescar. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte: nosso ministério acabou, o nosso Senhor saiu, nosso Senhor foi embora, ele ressuscitou, mas e aí? Não dá para a gente continuar mais, porque ele está ferido. Ele está se sentindo culpado, ele está se sentindo indigno, porque ele traiu a Jesus, porque ele negou a Jesus. E nessa hora ele sofre ali uma tentação, uma instigação que vem do adversário. Pedro, volta para pescar,
Pedro, volta para a sua velha vida, volta para a sua velha prática. Não dá mais para continuar nisso não, você é indigno. Às vezes, querido, você está aqui no culto, mas no momento de fragilidade da tua mente, ele começa a dizer para você: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Olha o teu passado, olha a tua vida, olha a tua prática, e quer fazer de tudo para tirar você da graça e da presença do Senhor. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo na tua vida. Aleluia! O inimigo não tem mais do que te acusar, porque nenhuma acusação há mais para aqueles que andam na presença do Senhor. Noemi, meu irmão, minha irmã, passa por uma carência emocional muito grande. E uma das atitudes dela é voltar para casa, mas ela quer mudar o seu nome. Porque Noemi significava doçura, algo doce. Ela agora quer ser chamada de Mara, Mara, uma mulher amarga. E ela dizia: o Todo-Poderoso me castigou, o Todo-Poderoso me julgou. E nisso ela estava dando uma abertura na vida dela, na área emocional dela, para Satanás, para o inimigo agir, trabalhar, porque ela perdeu a sua esperança. E não é só ela não, tem outras pessoas, como Pedro, que a gente diz. No momento em que você estiver nesses ambientes hostis, no momento em que você estiver nesses lugares de deserto, de fragilidade, de carência, se apegue à palavra, declare a palavra. Quando o pensamento ruim vier sobre você, lembre-se lá de Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se algum louvor há, se alguma virtude tem, é isso que eu vou pensar. Ocupe o teu pensamento com a palavra de Deus, ocupe o teu pensamento com aquilo que edifica a tua fé, com aquilo que levanta a tua vida, com aquilo que te abençoa, com aquilo que te fortalece, e não pensamentos de derrota, porque ele vai querer trabalhar na nossa mente, vai querer capturar o nosso coração, seduzir o nosso coração. Ele tentou seduzir o coração de Jesus. Ele vem para tentar, no momento de fragilidade, de fome, após um longo período de jejum, tentar no deserto seduzir a Jesus. Mas Jesus venceu, porque o Senhor é poderoso para restaurar o teu emocional. O Senhor é poderoso para suprir todas as tuas necessidades. O Senhor é poderoso para fazer um milagre dentro da tua casa. O Senhor é poderoso para fortalecer você espiritualmente. O Senhor é poderoso para que você, mesmo no deserto, no vale, na fornalha, seja lá onde for, você sentirá a presença poderosa dEle. E Ele dizendo para você: não temas, meu filho, minha filha, eu sou o Deus que te fortaleço, eu sou o Deus que seguro pela tua mão, eu sou o Deus que te abençoo. Aleluia! Esse é o Deus que nos ensina a resistir a toda tentação. Próximo ponto, irmãos: não deixe com que as coisas materiais governem a sua vida, mas o espiritual precisa governar sobre o material na sua vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Satanás tentou Jesus foi: transforma essas pedras em pães, Jesus, tu és o Filho de Deus. Alguns meses mais para frente, Jesus vai exortar uma multidão inteira, porque depois da multiplicação dos pães e de peixes, estavam lá para poder comer o pão material. Jesus os exorta para dizer: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Mas não é a mim que vocês querem o pão material, que come e volta a ter fome. Mas o pão que eu vos dou, quem come desse pão, do pão da vida, nunca mais voltará a ter fome. E eles não conseguiam entender isso. Mas é preciso, irmãos, ter os olhos, colocar os olhos naquilo que é mais importante para nós. Então não coloque os teus olhos naquilo que se vê. Coloque os teus olhos naquilo que não se vê. O que se vê acaba, mas aquilo que não se vê é eterno. Se você colocar os teus olhos no Senhor,
Você vai resistir a toda a tentação, querido. O problema é que nós vivemos hoje como se nós fôssemos passar a eternidade aqui mesmo na terra. A gente vive hoje fazendo planos e mais projetos, e investindo em mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, como se a nossa vida eterna fosse aqui. Só que a vida eterna não é aqui. Coloque o teu coração no Senhor. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo: Deus, Tu és o meu alimento. Jesus, Tu és o pão que me alimenta. Todas as manhãs Tu és o meu maná, Tu és o meu sustento. Tu és aquele que me fortalece todos os dias. Quando a gente jejua, a gente está anunciando: Senhor, Tu és a água da vida, a água que eu bebo. Porque quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Sabe, quando a gente coloca a nossa dependência em Deus, nosso coração muda, é diferente. Ele passa a ser o nosso alimento, e o espiritual passa a governar sobre o natural, o físico, o material. Satanás quer tentar a Jesus, dizendo: Jesus, se você não comer desses pães, você vai morrer daqui a pouco tempo. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ande em espírito, você jamais vai satisfazer os desejos da sua carne. Ande em espírito, se submeta ao Senhor, se renda ao Senhor, deixe Ele governar sobre você. Você vai resistir a toda tentação, na dependência do Espírito, nas situações de fragilidades, governando o espiritual sobre o material, e deixando com que Ele cresça na sua vida e você diminua. Uma outra tentação, irmãos e irmãs, que Jesus sofre é quando Jesus é colocado no pináculo do templo. Diz assim: olha, se joga daqui de cima, lá embaixo. Você é filho de Deus. Os anjos do Senhor vão vir e vão te guardar. Sabe, uma coisa que mexe muito com a gente é fama. Você pode dizer assim: não, isso não mexe comigo não. Mas de vez em quando a gente está dando uma olhadinha no Facebook para saber se aquela nossa foto, para saber se aquela nossa postagem teve muitas curtidas ou poucas curtidas, para saber se você é muito reconhecido ou pouco reconhecido, para saber se tem muitas pessoas seguindo você ou não. Nós gostamos dessa coisa. Nós gostamos, irmãos e irmãs, de tapinha nas costas. Às vezes a fama, o espetáculo, a autoafirmação chamam muito a nossa atenção. Sempre atraiu os homens. E aí Satanás vem para tentar Jesus nisso, na vaidade, no culto ao corpo. Não cultuamos o nosso corpo. Muitas vezes cultuamos o nosso corpo. As academias de ginástica estão lotadas. A alimentação diferenciada vende muito. Mas não é só porque eu quero ter uma vida saudável. Eu não vou à academia só porque eu quero ter uma vida saudável. Mas às vezes a motivação que está por trás é o culto ao corpo. Eu quero ter um corpo bonito, eu quero ter um corpo belo, eu quero ter um corpo que chame a atenção, que as pessoas olhem, que as pessoas admirem, que as pessoas tenham inveja de mim. É preciso pedir o Espírito de Deus para vir e sondar o nosso coração e a nossa vida. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Absalão. Absalão era filho de Davi. Absalão morava no palácio do rei. Ele era o terceiro filho de Davi. E ele poderia ter tudo que ele quisesse. Ele poderia exercer o ministério que ele quisesse, que Deus estivesse dando a ele. Mas não era para ele ser rei. Não era para ele ser rei, mas ele quer ser rei à força. Ele quer forçar uma barra, porque ser rei para ele vale muito. Porque ele quer ver as pessoas o reverenciando. Porque ele quer ver as pessoas colocando ele sobre um altar. A vaidade de Absalão era tão grande que ele manda construir uma imagem para ele ser adorado, para ele ser exaltado. Ele toma o reino do pai, ele se rebela contra o pai, ele persegue o pai, ele expulsa o pai. Ele pega todas as mulheres do seu pai e mais algumas outras, e tem relações sexuais com elas no terraço do palácio, para que todas as pessoas do reino que estivessem bem longe pudessem ver isso. E dizerem assim: olha, Absalão é poderoso. Olha, Absalão, o que ele está fazendo. Olha o poder que esse homem tem. Todavia ele morre sem Deus, morre no meio de uma guerra. E o pai lamenta tudo isso, porque ele quis a glória para ele mesmo e não quis dar a glória para Deus.
Querido, queira com a sua vida dar a glória para Deus. Resista à tentação de querer ser alguém, de querer ser alguma coisa. Que Ele cresça na sua vida, mas que você diminua. Porque quanto menor você for, maior será o agir e o poder e a glória de Deus na sua vida, para Ele, para o louvor dEle, para a exaltação do nome dEle. Nós estamos vivendo um tempo, irmão e irmã, de edomistas, pessoas que estão em busca do prazer próprio a todo custo, como Absalão. Mas o Senhor Jesus rejeitou isso. Glória a Deus. Porque Ele rejeitou, porque Ele negou, porque Ele não foi em frente. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele foi fiel ao propósito de Deus para Ele, para a vida dEle. Por isso Ele não se prostrou diante de toda a riqueza, diante de toda a glória que Satanás chega e mostra para ele. Leva ele para um monte muito alto, fala: eu vou te dar tudo isso se você me adorar. Ele diz: ô queridão, olha, você bata em retirada, você sai fora, porque ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Eu não vou te servir, eu não vou servir as tuas riquezas, eu não vou servir a tua glória, eu não vou me submeter a você. Eu abri mão da minha glória, eu abri mão da minha majestade, eu renunciei a tudo por amor a eles, por amor a um projeto, por amor a um propósito. Eu vou seguir nesse propósito. Se você entender o propósito de Deus para a sua vida, você vai resistir às tentações. Você não vai se desviar daquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você é muito maior, muito maior do que tudo aqui nessa vida. Tudo. E a gente declarou há pouco num cântico: Ele é tudo para mim. Tudo para mim. Se Ele é tudo para você, você não escorrega na primeira casca de banana que aparece na sua vida. Porque tem gente, querido, que qualquer coisa abre mão do Senhor para viver outra coisa. Não dá para a gente trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha, como Eliseu trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. O que Deus tem para você é muito maior. O que Deus tem para você é muito maior do que toda e qualquer glória e riqueza desse mundo. O que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama o Senhor, obedece ao Senhor. Você não está sozinho no meio das suas tentações. Logo depois que o diabo bateu em retirada, meu irmão, minha irmã, vieram os anjos de Deus e o serviram. Aleluia! Vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus. Olha, o diabo, ele se retira por um tempo, mas depois ele volta para tentar te seduzir de novo, para pegar uma área de fragilidade na sua vida. Esteja você em pé, esteja você fortalecido no Senhor, esteja você vencendo em o nome de Jesus, sabendo que os anjos de Deus estão ali, que o Espírito do Senhor está te guiando. Então, se você tiver que correr da tentação, corra. Se você tiver que fugir dela, fuja. Se você tiver, meu irmão, que fazer alguma coisa para não cair, faça isso. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé agora em nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos louvar, vamos adorar a Deus. Eu queria orar por você aqui nessa noite. Queria orar por você aqui nessa noite. O que é que nós vamos orar, pastor? Nós vamos orar, meu irmão, minha irmã, para que você resista. Para que você resista. Então preste atenção aqui em mim. Coloque o foco aqui um instantinho só. Nós vamos orar para que você resista. Resista nesses dias, nesse tempo. Que às vezes a gente diz assim: mas pastor, está difícil lá fora. A tentação está muito grande, a sedução está muito grande, a sensualidade está muito grande, a infidelidade está muito grande. É verdade, meu irmão, o pecado lá de fora acaba influenciando a nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quanto maior for a atuação do inferno no mundo, maior também será a manifestação da glória e do poder de Deus sobre a sua igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Ele vai te dar condições de você
você vencer, de você romper em todas as áreas. Nós estamos falando aqui hoje com pessoas, com irmãos e irmãs que são vencedores e vencedoras, que vão dizer para Satanás hoje: bata em retirada, bata em retirada, saia. A minha vida você não vai levar, a minha vida você não vai seduzir, você vai cair por terra. Quem vai permanecer em pé sou eu. Hoje nós vamos orar para que você use a palavra de Deus com autoridade. E o Senhor quer te dar hoje autoridade. O Senhor quer dar a você autoridade espiritual para você vencer, para você vencer em nome de Jesus. Queremos orar, irmãos. E aí eu termino aqui para a gente orar mesmo, né? Cantar o louvor e orar. Não tenha vergonha das tuas fraquezas. Não tenha vergonha das tuas fragilidades. Não tenha vergonha das tuas carências. Não tenha vergonha de falar com alguém, ou de se apresentar diante do Senhor e dizer: eu estou sendo tentado, eu estou sendo muito tentado, e às vezes eu até caio. Mas Deus quer mudar isso na tua vida. Deus quer mudar essa história na tua vida, no teu coração, na tua caminhada. Deus quer mudar isso. Quando a gente se coloca diante do Senhor, quando a gente traz para a luz as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, Deus vem e atua, Deus vem e opera, Deus vem e manifesta da glória dele. Então, meu irmão, minha irmã, se você quiser, desejar receber essa oração específica para a sua vida, sai do seu lugar e venha, enquanto a gente adora e glorifica o nome do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Vem se colocar diante de Deus. É Deus que ministra, é Deus que toca, é Deus que chama, é Ele quem fortalece, é Ele quem renova. Meu abrigo, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Noite chegar, tu és quem me guia. Se quebrante diante dele. Você que não veio aqui à frente, estenda a sua mão para cá. Ou se você quiser sair do seu lugar e vir até aqui e te colocar ao lado de um desses irmãos e irmãs, faça isso. Vem participar desse momento, esse momento de oração, de intercessão, de clamor, porque Satanás tem vencido sobre muitos. O adversário tem vencido sobre muitos. Muitos têm sido seduzidos. Muitos têm aceitado os seus convites. Muitos têm se afastado da igreja, se afastado do Senhor, se não antes vivido uma vida onde estão aqui, mas não estão conseguindo resistir. Deus está te dando uma direção. Resista, 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 resista. Não é o inferno que vai arrebentar as portas da igreja, ao contrário, nós
lá fora para o Senhor. Hoje o Senhor quer nos fortalecer, nos colocar em pé. Tem uma palavra em Jeremias que diz assim: eu, Senhor, farei de você como um portão de ferro. Eu farei de você como um muro de bronze. E eu vou fortalecer você. Sabe a visão que Deus dá? É que existem muitos que estão com uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros. Uma cidade desprotegida. Uma cidade vulnerável. Mas Deus quer levantar os teus muros de proteção hoje. Deus quer te ajudar a resistir e a vencer hoje. Deus quer te dar o poder e a força necessária para você vencer em o nome de Jesus. É Ele quem te levanta, é Ele quem te põe em pé. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Jesus, você venceu. Jesus, você venceu. Venceu sobre o inferno. Venceu sobre toda a tentação. Venceu sobre a morte. Venceu a cruz. Tu és vencedor, Jesus. A tua palavra, Senhor, nos diz que nós seremos também mais que vencedores em teu nome. Mais que vencedores em teu nome. Então, Pai, nos ensina a vencer. Nos ensina a resistir. Nos ensina a dizer não. Nos ensina, Senhor Deus, a sair, se for preciso, a correr, a fugir de maneira sábia e inteligente. Mas nós não queremos ficar debaixo, Senhor, da tentação. Mas nós vamos vencê-la. Pai, em nome de Jesus, nos dá a dependência do Teu Espírito. Deus, em o nome de Jesus, fortalece, Senhor, a nossa vigilância nas áreas de fragilidade. Deus, em nome de Jesus, nos ajude para que o espiritual governe sobre o material. Deus, em nome de Jesus, não permitas, ó Deus querido, que a gente venha tropeçar na nossa vaidade, mas que a glória seja dada ao Senhor. Deus, anula em nós todo desejo, Senhor Deus, de fama, de estrelismo. Repreenda isso da nossa vida, toda altivez. Que o Senhor cresça, que a gente diminua. Senhor, nós não vamos dar adoração a Satanás. Nós vamos adorar somente aquele que vive e reina para sempre. Ao Senhor nosso Deus adoraremos, só a Ele serviremos, só a Ele honraremos. Não deixa, Senhor, a gente fugir do nosso propósito. Não deixa a gente sair do propósito. Não deixa, Senhor, a gente sair do chamado que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, agora, que os teus anjos venham servir os teus filhos e filhas. Que os teus anjos venham servir os teus filhos e filhas aqui nesse lugar. Que os teus anjos venham para consolar. Que os teus anjos venham, Deus, para tocar. Que os teus anjos venham para alimentar. Que os teus anjos venham, Senhor, para renovar. Que os teus anjos venham, Deus, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Olha aqui, Satanás, diabo, acusador, tentador, nós nos levantamos contra ti agora em nome de Jesus. Você tem seduzido e tentado arrastar muitos dos nossos, mas eles estão debaixo de uma cobertura e de uma unção espiritual. Eles não são filhos órfãos, eles são filhos do Pai Celestial e estão debaixo de uma cobertura de Deus, de uma cobertura espiritual. Tu não tens direito sobre a vida de nenhum deles. São lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós declaramos a tua derrota nessa cidade, mas a vitória do povo de Deus, dos filhos e das filhas do Senhor. E te ordeno agora, tira as tuas garras de sobre eles, tira os teus olhos de sobre eles, tira as suas mãos de sobre eles, porque eles são do Senhor e o Espírito de Deus age sobre a vida deles. Nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Que a igreja do Senhor glorifique o Senhor nesse lugar.
Então glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã.